E vamos abrir a palavra do Senhor. Quero que você abra no livro de Atos, capítulo 2. E Deus tem me trazido alguns temas interessantes. E o meu tema hoje é o Espírito Santo. Diga aí, Espírito Santo. Queridos, o que Deus quer fazer conosco será um marco na nossa vida. Você crê nisso? Deus vai nos dar coisas especiais essa semana, a cada dia, algo profético para a sua vida, que Deus preparou para nós. Vamos começar com Atos capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 4. Me acompanhe no dia de Pentecoste, ali na IBC em Santo André. Você perdeu para dar uma glória a Deus aí? No dia de Pentecoste todos estavam reunidos num só lugar, Avenida Industrial 2234. Já pensou? De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, encheu a casa onde eles estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? Cheios. Diga aí, todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Dia de Pentecostes, você conhece, é o dia que o Espírito Santo desceu ali em Jerusalém e encheu de poder os discípulos de Jesus. Interessante que não encheu somente alguns, mas encheu a todos que estavam ali, todos os discípulos de Jesus. E precisamos entender e compreender que os propósitos de Deus não vão conseguir ser cumpridos na sua vida, na minha vida, sem o poder do Espírito Santo de Deus. E através da palavra de Deus a gente entende que Deus não só deixou as suas promessas, não deixou somente os seus princípios, não deixou somente propósitos, mas Deus deixou para nós, para a sua igreja, para a nossa vida, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, meu irmão, é quem te ajuda a cumprir os seus propósitos. É o Espírito Santo que te ajuda a obedecer a palavra de Deus. É o Espírito Santo que te ajuda a alcançar as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Agora, eu gostaria que você pudesse se conectar com os evangelhos da palavra de Deus, porque ali nós vemos uma conexão da vida de Jesus com o Espírito Santo, e ali nós vamos tirar algumas lições nesta manhã, e depois eu vou dar sequência em todas as minhas palavras que eu trarei à igreja. Eu vou estar dando uma sequência a partir daí, desse mover do Espírito Santo. Então vamos para o Evangelho de João, e eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura, porque Jesus disse aos seus discípulos em João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então veja, meus irmãos, Jesus reúne os seus discípulos e diz assim: olha, eu tenho uma promessa para vocês. Diga comigo aí, promessa. Qual era a promessa? A promessa era que viria o Espírito Santo, viria o Consolador. Estamos seguindo até aqui, amém? Agora, Atos capítulo 2, quando nós lemos aqui no início, é o momento em que se cumpre essa promessa. Veja que interessante, aquele momento de Atos, desce o Espírito Santo e enche de poder todos os seus discípulos. Portanto, a primeira passagem que nós vemos em Atos capítulo 2 é o cumprimento dessa promessa que Jesus deixou aos seus discípulos em João 14. Então, Atos 2 é a promessa de João 14. Eu não sei você, mas eu me emociono com isso, porque nós seguimos a um Deus, seguimos a Jesus Cristo, que cumpre promessas, meu irmão. Podia ser melhor isso. Eu estou dizendo que você e eu seguimos a Jesus Cristo, e Jesus Cristo cumpre promessas. Amém. Muito bem, glória a Deus por isso, porque Deus é um Deus real e cumpre as suas promessas na minha vida e na sua vida. Meu irmão, nunca duvide na escuridão que Deus já te prometeu na luz. Nunca duvide na noite o que Deus lhe prometeu na manhã, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, e o que Ele disse para a sua vida, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Quem crê, dá glória a Deus. Ele não só dá promessas, mas Ele cumpre promessas na sua vida.
E me alegra o meu coração, porque Jesus não só nos prometeu ajuda, mas Ele também enviou o ajudador. Não só prometeu conselho, mas Ele enviou o conselheiro. Não só prometeu consolo, mas enviou o consolador. Não somente prometeu direção, mas enviou aquele que nos guia. E não somente nos prometeu poder, mas enviou o Espírito Santo de Deus. Você sabe que muita gente se confunde que a trindade de Deus é Pai, Filho e Palavra de Deus. Não é isso não. A trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente ama a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não faz parte da trindade. A palavra de Deus tem sido justamente inspirada pelo Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade, não em importância, mas no terceiro que foi revelado. O Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma vibração, o Espírito Santo é a promessa de Jesus para a minha vida e para a sua vida. E algumas pessoas, infelizmente, ignoram o Espírito Santo. Outras minimizam o Espírito Santo. Algumas pessoas acham que o Espírito Santo é uma coisa meio estranha. Mas o Espírito Santo não é estranho, as pessoas são estranhas. Eu vi uma estatística interessante, que a cada 3 pessoas, uma é estranha. Beleza? Vamos fazer um teste aqui. Olha para a pessoa do seu lado esquerdo. Esquerdo, todo mundo olha para a pessoa do lado esquerdo. Para o esquerdo, para a pessoa que está do seu lado esquerdo. Vê se ela é estranha aí. Meio estranho. Estou vendo isso aqui meio estranho aqui. Agora faz o seguinte, presta atenção aqui. Agora olha para a pessoa do seu lado direito. Achou alguém estranho aí? Veja bem, se você olhou para o lado esquerdo, apesar que eu vi uns estranhos aí, né? Mas se você olhou para o lado esquerdo, não achou ninguém. Olhou para o lado direito, não achou ninguém. Me fala o seguinte, quem é que é o estranho no negócio aqui? É você, meu irmão. A gente é estranho. Mas o Espírito Santo não é estranho. Ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é incrível. É poder de Deus para a nossa vida. Louvado seja Deus que deixou o Espírito Santo na nossa vida, nesse tempo, para nos abençoar. E muitas vezes, meus irmãos, eu tenho até pregado sobre o Espírito Santo em cima do livro de Atos, capítulo 2, mas justamente hoje eu quero trazer uma outra concepção, porque eu entendo que o Espírito Santo se manifesta de diversas formas, e hoje eu quero trabalhar, meus irmãos, nessa conexão que houve entre Jesus e o Espírito Santo, porque é uma conexão estreita e importante entre Jesus e o Espírito Santo. E há uma mensagem nessa conexão que eu queria trabalhar com a igreja nesta manhã. Então você vai para Lucas, capítulo 1. Vamos ver os versículos 31 a 35. Vamos começar por aí. Estou lendo a versão NVI, a tela está com a versão que eu estou lendo aqui. Você ficará grávida, um anjo falando com Maria, e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Todos juntos agora? Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Será chamado como? Filho de Deus. Então a primeira concepção, a primeira conexão que eu vejo entre Jesus e o Espírito Santo é que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Diga aí, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então esse texto aqui em Lucas nos ensina que Maria ficou grávida graças à obra do Espírito Santo. O Espírito Santo esteve presente desde o início da concepção de Jesus. O Espírito Santo esteve presente desde o primeiro dia de vida de Jesus. Agora que interessante, é que o Espírito Santo também tem estado na sua vida desde o seu primeiro dia de fé em Jesus. Ah, você perdeu a oportunidade aqui, dá um glória a Deus. O Espírito Santo de Deus tem estado na sua vida desde o primeiro dia de fé em Jesus. Desde o momento que você creu em Jesus, o Espírito Santo tem estado em sua vida.
Então, como o Espírito Santo esteve a partir do primeiro dia na vida de Jesus, o Espírito Santo também está desde o primeiro dia da minha vida de fé, quando eu digo sim a Jesus, quando eu recebo Jesus no meu coração, esse é o momento que o Espírito Santo se faz presente ali. Vamos dar um fundamento bíblico, Efésios 1:13. Diz assim: em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, ou seja, a palavra de salvação, e tendo nele também o quê? Crido, porque muitos ouvem e não creem, mas você creu em Jesus na palavra de salvação, digam amém aqueles que creram em Jesus. Amém. Veja, então você fosse o que? Selados com o Espírito Santo de quem? Da promessa. Vamos colocar o texto lá, porque ninguém está vendo. Ah, está aqui. Ah, tá bom, beleza. Então a Bíblia diz que quando nós cremos, não somente agora fazemos parte do povo de Deus, ou seja, não somente Deus nos adota, mas Ele nos faz parte do seu povo, mas também neste momento nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, se você é um crente, se você é um cristão, dentro de você há o Espírito Santo de Deus. Há o Espírito Santo de Deus aí na sua vida, dá uma glória a Deus aí. Agora veja que interessante, porque acontece. Vem o anjo, diz para Maria: Maria, olha, um menino vai nascer. Esse menino será chamado Filho de Deus, seu nome será Jesus. Quando Maria escuta isso, a primeira coisa que ela responde ao anjo: olha, mas como isso vai acontecer? Porque eu sou virgem. Em outras palavras, Maria quis dizer ao anjo: anjo, tudo que você está me dizendo aqui é lindo, maravilhoso, mas é impossível. É impossível porque eu sou uma virgem. Maria transmitiu isso para o anjo responde: tranquilo, tem crise, fique em paz. Virá sobre você o Espírito Santo. Anote isso. As coisas que são impossíveis na sua vida, até que venha sobre você o Espírito Santo. Há coisas que literalmente são loucas, são irracionais, saem fora da razão, mas serão possíveis graças ao Espírito Santo. Há inimigos que parecem invencíveis, mas que vêm sobre você, até que você venha sobre você o Espírito Santo, onde você vai ter vitória. Há sonhos que parecem inalcançáveis, até que venha sobre você o Espírito Santo. Então, meu irmão, se você quiser crer ou viver uma vida vitoriosa, você necessita do Espírito Santo. Não é opcional, vou até repetir: se você quer ter uma vida vitoriosa, você necessita do Espírito Santo. Então, primeiro ponto, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Agora vamos andar. Segunda conexão entre Jesus. Jesus também foi batizado pelo Espírito Santo. Diga aí, batizado pelo Espírito Santo. Nós começamos em Lucas 1, agora vamos para Lucas 3. Lucas 3, 22, diz assim: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz e disse: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Em Lucas 3 nós vimos Jesus agora ser batizado pelo seu primo, João Batista. Jesus batizado no Rio Jordão, que literalmente se trata do batismo nas águas. Isso é importante porque logo depois disso, vem sobre ele, como o texto que acabamos de ler, o Espírito Santo desce do céu em forma de pomba, e logo agora Jesus é batizado, como nós chamamos o batismo do Espírito Santo, ou seja, da plenitude do Espírito Santo. Entenda, uma coisa é o batismo nas águas, outra coisa é o batismo do Espírito Santo. E hoje à noite eu vou falar sobre os 3 batismos, vai ser tremendo. Batismo nas águas, batismo em Cristo e batismo no Espírito Santo. São 2 experiências aqui, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, completamente diferentes. São coisas diferentes. E eu gostaria de me concentrar aqui no batismo do Espírito Santo. Porque é importante. Primeiro começar dizendo que Jesus, quando recebe o Espírito Santo, no momento que ele é batizado ali com o Espírito Santo, a Bíblia diz que os céus se abrem e do alto se ouve a voz do Pai: este é meu filho em quem tenho prazer. Agora, perceba uma coisa: quantos anos tinha Jesus naquele momento? Vocês vêm da escola bíblica? Quantos anos tinha Jesus no momento do batismo? Não é 3, não, irmão. Não é 3, 30. 3 anos não dá, né, irmão? A gente não batia com presbiteriano aqui, né? Tá certo? Nós somos batistas. 30 anos Jesus tinha quando começou o ministério. Veja que interessante, que passou 30 anos para que Jesus escutasse essas palavras do seu Pai. Por que passaram-se 30 anos? Porque é coisas que somente o Espírito Santo vai poder revelar.
Há coisas que somente o Espírito Santo, meu irmão, vai poder te mostrar. Há coisas que somente o Espírito Santo vai poder te ensinar. E o Espírito Santo é aquele que revela a sua identidade como filho de Deus. Vou repetir, você perdeu a oportunidade aqui de novo. O Espírito Santo é aquele que revela a sua identidade como filho de Deus. E é nessa hora que faz todo sentido, quando o Espírito Santo se chama também Espírito de adoção. Então, quando você recebe a Jesus, você entra num processo de adoção pelo Espírito Santo. Olha, Romanos 8,15 fala sobre isso. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que o quem? Os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Então quem é que nos adota? É o Espírito Santo. Não somente te adota, mas te ajuda a ver a Deus como seu Pai. De tal maneira que quando você chega a Deus, não se trata mais somente do Deus Todo-Poderoso, daquele Deus que é Senhor, do Deus que é Criador do mundo, mas Deus te dá a oportunidade de você chegar ao trono da graça e chamá-lo de Pai, meu irmão. Meu irmão, a sua vida muda quando você começa a ver Deus como seu Pai. E o problema de muitos de nós é que a gente cresce com a ideia de um Deus que é completamente equivocado, ou seja, um Deus que é muito distante, está longe, nas estrelas, um Deus que é velho. Você pensa aquela imagem, um senhorzinho, forte, barbinha branca, sentado no trono, com um cajado, um Deus difícil, um Deus duro de ceder, um Deus que não se preocupa muito conosco, mas que está alheio à nossa realidade, mas isso não é verdade. O Espírito Santo nos ensina, nos mostra, nos revela que no céu não está somente Deus, não está somente o Senhor, não está somente o juiz, mas no céu quem está sentado no trono é o Deus, sim, mas é o Deus que é o nosso Pai, glória a Deus. Por isso, quando os discípulos cercam Jesus e perguntam, Jesus, ensina-nos a orar, e o Senhor Jesus disse, sim, claro, sem problema, quando orarem, vocês conversarem com Deus, digam assim, Pai nosso que estás no céu. Ah, isso muda tudo, hein? Muda tudo. Meu irmão, você não é escravo de Deus. Ele até poderia fazer que você fosse escravo, mas você não é escravo, ele decidiu, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, decidiu chamá-lo de filho. Nunca mais venha à igreja achando que você, ou se sentindo que você é um órfão, você é um herdeiro do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Cadê os herdeiros de Deus aqui? Ah, vamos dar um aplauso ao Senhor, nosso Pai Celestial. Glória a Deus, Criador, Senhor de todas as coisas. Mas o nosso Pai, que é bom, esse Pai é amoroso. Glória a Deus por isso. Terceira conexão. Vamos correndo aqui, vai dar tempo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Diga aí, guiado pelo Espírito Santo. Lucas 1 nos ensina que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Lucas 3 nos mostra que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Lucas 4 agora nos ensina que o Senhor Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Lucas 4:1 diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, acabou de ser batizado, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então primeiro foi cheio do Espírito Santo e agora foi guiado pelo Espírito Santo. Uma vez mais, primeiramente, Jesus foi cheio do Espírito Santo e logo agora foi guiado pelo Espírito Santo. Meu irmão, porque você é guiado somente por aquilo que te enche, ou te encheu. Vou melhorar aqui essa frase. Ou seja, você é guiado por aquilo que está cheio. Se você está cheio de ira, você é guiado pela ira. Se você está cheio de medo, você é guiado pelo medo. Se você está cheio de rancor, você é guiado pelo rancor. Se você está cheio de dor, você é guiado pela dor. Ah, mas se você está cheio do Espírito Santo, você será guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem guia os seus passos, é o Espírito Santo que vai guiar suas decisões, é o Espírito Santo que guia a sua vida. Posso ouvir o amém? Amém. É Ele quem guia a sua vida, amém? Amém. Quarta conexão para corrermos. Jesus também foi fortalecido pelo Espírito Santo, diga aí, fortalecido. Ainda em Lucas 4, 13 e 14. Quando o diabo terminou de tentar Jesus,
deixou até que surgisse outra oportunidade. Então Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Então veja, depois que o diabo terminou com as suas mentiras, depois que o diabo terminou de tentá-lo, de dar as provas, enviou até os seus demônios, depois que terminou de tentar Jesus, o Espírito Santo guiou Jesus. Mas a Bíblia me ensina que o Espírito Santo também fortaleceu Jesus. Como é que Jesus pôde passar 40 dias no deserto sem comer? Como Jesus pôde passar pelas tentações, pelas provas? Tudo que o inimigo tentou fazer contra Jesus, Jesus não caiu. Superou todas as provas. Se fortaleceu graças ao poder, ao fortalecimento do Espírito Santo. Então, meu irmão, nós não somente precisamos da orientação do Espírito Santo, mas nós também necessitamos da força do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando me guia, me dá direção, mas a força do Espírito Santo me dá perseverança. Sabe, de nada serve ter direção se eu não tenho perseverança, porque você vai parar na metade do caminho. Agora, de nada serve ter perseverança e força e eu não ter direção, porque você não vai saber para onde ir. Mas hoje é um domingo de boas notícias. O Espírito Santo quer te dar as duas coisas. Quer te guiar, mas quer também te fortalecer. Posso ouvir um amém? Por isso, meu irmão, mesmo que você passe pelas águas, diz a palavra de Deus, você não se afunda. Mesmo que você está no meio do fogo, você não se queima. Mesmo que você cruze o deserto, lá você não fica, não vai se perder, não vai se desviar, porque quem vai te guiar, quem vai te fortalecer é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quinta conexão entre Jesus e o Espírito Santo. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Diga aí, ungido pelo Espírito Santo. Versículo 18 de Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. Então veja, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Amém? Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Amém? Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Amém? Jesus foi fortalecido pelo Espírito Santo. Amém? E agora Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Amém também, né? Claramente esse texto nos ensina que o Espírito Santo ungiu Jesus para cumprir a sua missão. Ungiu Jesus para poder realizar a obra dele aqui na terra. Jesus mesmo disse, o Espírito Santo está sobre mim para. Ou seja, vê se você está me entendendo. O que acontece? É impossível cumprir a missão. É impossível fazer a obra de Deus. É impossível caminhar no seu chamado sem a unção do Espírito Santo. Quero te dar uma definição curta aqui, simples, para que você possa se lembrar. O que é a unção? Porque a unção, esse termo unção é muito um termo igrejês, né? É verdade. Parece um termo estranho, um termo antigo, um termo místico. Mas o que é unção na prática? A unção de Deus é a habilidade de Deus. Diga aí, habilidade. É a habilidade sobrenatural de Deus para cumprir a sua tarefa, para cumprir a sua missão, para cumprir o seu propósito. Consegue entender? Então, o que é unção? É a habilidade sobrenatural de Deus. Por exemplo, eu estou pregando aqui hoje. Porém, definitivamente, o que está sobre mim, não sou eu, é a unção de Deus. Porque eu não sou bom para falar, não sou bom para comunicador, não sou uma pessoa carismática, até sou uma pessoa bem fechadinha. A Márcia fala mais, a Márcia é mais expansiva, mas eu não. Mas o que acontece? Se há algo que está chegando na sua vida, é pelo Espírito Santo, não é por minha força nenhuma. Eliezer canta maravilhosamente aqui, mas não se trata de ser só uma voz, é o poder do Espírito Santo, quando ele ministra, que chega aos nossos corações, é o Espírito Santo trabalhando, é a habilidade sobrenatural da palavra de Deus, da adoração de Deus, chegar aos nossos corações. É Ele quem habilita, meu irmão, de uma maneira sobrenatural. É Ele quem faz de uma pessoa ordinária um vaso para enviar uma mensagem extraordinária.
Talvez as pessoas confundem e dizem, isso é talento. Talento ajuda a impressionar pessoas, mas a unção te ajuda a impactar pessoas. Há uma diferença nisso. Há muitas pessoas que têm talento, mas não têm unção. Então, se você quer causar uma transformação, uma mudança, o único que pode realizar isso chama-se Espírito Santo de Deus. Alguns dizem que é inteligência, que você tem boas ideias, e de repente você tem. Mas veja, a inteligência pode te dar boas ideias, mas a unção te dá ideias de Deus para a sua vida. Completamente diferente. A unção também é diferente de carisma, porque a unção faz uma diferença na sua vida, para que você possa fazer diferença na vida das pessoas. Consegue entender? Digam amém. Então, meu irmão, nessa manhã, é uma manhã de nós recebermos a unção de Deus, a habilidade sobrenatural do Espírito Santo para a nossa vida. Sexta conexão. Jesus foi cheio da alegria do Espírito Santo. Diga aí, alegria do Espírito Santo. Quem está feliz aí, alegre no Espírito Santo, diga glória a Deus aí. Lucas 10, 21 diz, aquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo. Foi tomado do quê? Alegria. Então o que traz o Espírito Santo? Não só traz direção, não só traz força, não só traz unção, mas o Espírito Santo traz também para nós alegria. Sabe, Jesus foi cheio de alegria. Não aquela alegria da vida, não a alegria das circunstâncias, não a alegria das boas notícias, não aquela alegria quando você ganha um dinheiro, ou então ouve uma piada, não se trata dessa alegria, mas Jesus foi cheio da alegria do Espírito Santo. Perceba a diferença, não é uma alegria que provém de algo externo, de uma boa notícia, ou de compartilhar a vida, ou a boa vida com os outros, com os amigos, mas uma alegria que nos traz de circunstâncias internas, alegria que vem do interior, que quem pode dar somente é o Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo fala em Tiago 1,2 assim, alegre-se em meio às provas. Olha como isso é difícil, como isso é difícil. Talvez uma das passagens mais difíceis para termos entendimento. Eu orava com uma família essa semana que está passando uma luta tremenda. E eu falava, olha, somente a paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, aquela que a gente não consegue compreender, porque ela só vai vir nos problemas de aflição, vai poder te ajudar. E somente a alegria do Senhor em meio às provas é que o Espírito Santo vai trazer também para essa família. Porque como você passa um tempo de dificuldade, como você passa uma luta e você ainda está feliz? É difícil crer que devemos nos alegrar no meio de provas, no meio de problemas, no meio de aflições. Mas eu entendi que é possível, como também entendi ou encontrei uma razão por que é possível. Primeiro, é possível porque quem traz essa alegria é o Espírito Santo. Só é possível por causa do Espírito Santo. Então eu posso me alegrar assim nos momentos difíceis de vida, graças ao Espírito Santo. Mas, por que nós necessitamos da alegria em meio às provas? Porque a palavra de Deus diz lá em Neemias 8,10 que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos novamente? A alegria do Senhor é a nossa força. E quando é que nós necessitamos de força? Quando estamos por cima ou quando estamos no vale? No vale. Quando eu estou no vale, quando eu estou passando por uma prova, quando eu estou passando por uma dificuldade, muitas vezes no meio de uma dificuldade, sabe o que Deus coloca no seu coração? Uma alegria sobrenatural pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, a sua força. E se você tem a força vinda de Deus, você passa pelas provas. E se tem a força, você passa pelas tentações. Se você tem a força, você passa pelo dia mau. Não sei como você entrou aqui nessa manhã, mas eu sei como você vai sair. Vai sair sim, cheio da alegria do Senhor que nos fortalece. Glória a Deus. E a sétima conexão entre Jesus e o Espírito Santo. Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Eu vou repetir de novo, porque tem alguém aí me ouvindo ou não? Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo.
Romanos 8:11 diz assim: e se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Glória a Deus, por isso vamos aplaudir o Senhor. Olha o que a palavra de Deus nos garante. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse Espírito está na sua vida, está na minha vida, e um dia também nos ressuscitará, para então vivermos eternamente com o Senhor. Glória a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, quando dirige essa carta à igreja de Roma. O mesmo Espírito de Jesus também está sobre nós. E se o Espírito Santo pode ressuscitar Jesus, o Espírito Santo um dia também irá nos ressuscitar. Glória a Deus por isso. É por isso que o cristão é cheio de fé, é cheio de esperança, meu irmão. Porque cremos na ressurreição de Jesus Cristo, mas que não foi um evento isolado somente para Jesus, que todo aquele que coloca sua fé em Jesus Cristo também um dia se levantará dos mortos para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu irmão, quando você morrer, não vai ser hoje, fica tranquilo. Alguém quer morrer aqui para o céu já? Não vai hoje. Você vai passar dessa aqui para uma melhor. Isso não termina aqui. Porque tem gente que acha que, sei lá, tem um estágio intermediário, alguma coisa aí, sei lá, você vai virar vai ficar na nuvenzinha, tocando uma harpinha, né? A pessoa lá, assim, na harpa, tocando harpinha lá na nuvem, não vai dar certo isso. Meu irmão, não é assim que funciona. A palavra de Deus, quando você no piscar de olho, você fechou aqui, você já está no reino de Deus. E quando o Senhor Jesus voltar em poder e glória, nós ressuscitaremos em corpo glorificado, assim como Jesus foi levantado. Essa esperança é a fé dos crentes em Jesus. Glória a Deus por isso. Então veja, olha como o Espírito Santo atuou, ou se conectou com Jesus Cristo desde o início. Desde a sua concepção, no primeiro dia, também depois o batizou, depois o guiou, depois o ungiu, depois o fortaleceu, depois trouxe alegria e finalmente o ressuscitou dentre os mortos. Desde a sua concepção até a sua ressurreição. Uma vez mais, o Espírito Santo esteve desde a concepção de Jesus até a ressurreição de Jesus. Meu irmão, Jesus necessitou do Espírito Santo em todos os momentos, ou nos momentos mais importantes da sua vida, do seu ministério. Desde que nasceu até quando morreu, o Espírito Santo foi atuante na vida de Jesus Cristo. Agora, se Jesus necessitou do Espírito Santo, e você? Pode vir, Neto. Se Jesus necessitou do Espírito Santo, e você acha que você não precisa? Se Jesus necessitou da obra do Espírito Santo, se Jesus necessitou ser guiado pelo Espírito Santo, se Jesus necessitou ter força do Espírito Santo, se Jesus necessitou ter a alegria do Espírito Santo, se Jesus necessitou ter a unção do Espírito Santo, meu irmão, quanto mais eu e você necessitamos do Espírito Santo. Jesus disse: convenha que eu vá para o céu, para que envie o Espírito Santo. E talvez você me pergunte: tá bom, hein, pastor? Então como é que eu recebo o Espírito Santo? Vamos voltar lá para o início, já falamos Efésios 1:13. Para poder receber o Espírito Santo, você tem que receber a Jesus. Vou repetir, para você receber o Espírito Santo, você precisa receber a quem? A Jesus. Então, se você recebe a Jesus, primeiramente como seu Senhor, como seu Salvador, você ganha um gift, um presente. E esse presente, além da salvação eterna, é o Espírito Santo na sua vida. Jesus necessitou, meu irmão. Eu e você também necessitamos. Dá para entender? Amém? Se coloque em pé. Eu quero trazer aqui o final em 2 momentos para nós. A Bíblia fala que todos aqueles que escutam a palavra de Deus, creem na palavra de Deus, receberão
a salvação. Diga aí, salvação. Mas como todo aquele que escuta a palavra de Deus, todo aquele que ouve a palavra de Deus e não crê em Jesus, recebe, sabe o quê? A condenação. Diga aí, condenação. Por quê? Porque na verdade é uma verdade que nós gostamos de ignorar ou olhar para o outro lado. E se você crê na Bíblia, crê na palavra de Deus, crê que a palavra de Deus é verdade, você vai entender que existe céu, mas também, meu irmão, existe inferno. Diga aí, céu, inferno. Quando fala inferno, ninguém quer falar. Céu e inferno. Mas a Bíblia diz também claramente, só há um caminho. Diga aí, um caminho. E esse caminho não é por comportamento bom, não é por fazer boas obras. O único caminho que leva ao céu chama-se Jesus Cristo. Hoje nós temos uma oportunidade incrível de abrir a porta do nosso coração, que a Bíblia diz que o Senhor Jesus está batendo a porta do seu coração, está esperando você abrir. Então, como é que eu convido a Jesus para entrar no meu coração e, consequentemente, garantir o céu pela salvação, mas receber o Espírito Santo, que é quem nos ajuda, quem nos guia, quem vai à nossa frente? Simples, por uma oração. Caminho é curto, uma oração. Então eu quero guiar toda a igreja. Curva a sua fronte nesse momento, toda a igreja. Repita comigo essa oração de fé. Repita com fé. Senhor Jesus, todos juntos, hoje te peço perdão por meus pecados. Me arrependo dos meus maus caminhos. Hoje te recebo em meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado pelo seu perdão. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelo seu amor. Espírito Santo, hoje é bem-vindo em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar por aqui. Se foi a sua primeira vez que você convidou a Jesus para o seu coração, para recebê-lo e com ele ter toda as bênçãos e promessas prometidas na palavra de Deus para a sua vida, inclusive o céu, inclusive o Espírito Santo de Deus na sua vida, só levante sua mão para orar pela sua vida nesse momento. Se alguém, levante só bem alto, levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém vai nos ajudar. Se você nesse momento, você foi a primeira vez que você fez essa oração, e hoje o Espírito Santo está te confirmando no seu coração: ei, você é meu filho, hoje eu estou adotando a sua vida, estou adotando você para ser meu filho. Se é a primeira vez, levante suas mãos, eu quero orar por você. Algum pastor vai chegar bem alto, porque eu não estou vendo muito bem aqui não. Levanta bem suas mãos, eu quero ver, estou vendo ali em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Alguém já vai chegar, vai orar com você. Há mais alguém? Levante aí lá no fundo, estou vendo, Deus abençoe. Alguém já está aí, vai orar com você. Mais alguém? Levante suas mãos. Se há mais alguém, levante. Deus está trabalhando, é o Espírito Santo. O que vai acontecer é que você vai receber o Espírito Santo agora, vai começar a ter bênçãos. O Espírito Santo vai te guiar, vai te abençoar, vai te fortalecer, vai trazer alegria. Há mais alguém? Levante suas mãos. Eu quero orar, alguém vai chegar para orar com você. Está chegando aqui mais alguém, vem aqui. Pastor Dilson acompanha aqui. Glória a Deus, mais uma salva de palmas aqui pelo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Agora preste atenção aqui. Eu quero terminar aqui fazendo uma diferença, ou trazendo uma diferença entre receber o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Sabia que há uma diferença? Sabia que há uma diferença entre receber o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? Então, se você já creu em Jesus, se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você já recebeu o Espírito Santo. Quem já recebeu o Espírito Santo aqui? Salvos por Jesus Cristo.
O Espírito Santo já está aí, meu irmão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Diga amém. Diga aí, o Espírito Santo está na minha vida. Está na sua vida. Diga amém com convicção. Mas há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e somente ter o Espírito Santo de Deus. Vou te dar um exemplo prático. Quantos têm televisão em casa? Pode levantar, aqui é Batista, pode ter televisão, fica tranquilo. Quantos têm televisão em casa? Se você tem televisão em casa, é verdade, né? Se você tem televisão em casa e você não liga a sua televisão, para que ela serve? Para que ela serve? Nada. Decorativo. Tem a TV, mas na verdade, se você não liga, ela não é útil para nada. Meu irmão, se você tem o Espírito Santo, você acabou de confirmar na minha presença aqui, que você tem o Espírito Santo. Mas se você não acessá-lo, se você não ligar o Espírito Santo, ele não vai ser útil para você, para nada. Vou repetir isso aqui, que eu acho que você não entendeu bem. Se você tem o Espírito Santo de Deus, e você já declarou que você tem, mas se você não acessá-lo, se você não ligá-lo, ele não vai ser útil para nada. Mas nessa manhã, o Espírito Santo me trouxe nessa manhã como uma voz profética para a sua vida. O Espírito Santo me trouxe nesta manhã como uma voz profética na sua vida, para apertar esse botão do ligar na sua vida. Meu irmão, dê a oportunidade do Espírito Santo ser presente na sua vida em todo o seu caminhar de fé daqui para frente. O que Ele quer fazer é estar com você, porque Ele já está desde quando você disse sim para Jesus. Mas agora, ao acessá-lo, ao ligá-lo, Ele vai te guiar, Ele vai te orientar, Ele vai te batizar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te trazer alegria, porque Ele é o mesmo que atuou na vida de Jesus e quer atuar na sua vida em nome de Jesus. Esta é uma manhã onde o Espírito Santo quer te dar a habilidade, a unção de Deus sobre você. E nada como começarmos uma conferência profética, mudando esse entendimento na nossa vida. Deixemos de ser religiosos para termos relacionamento. O Espírito Santo quer se mover, tire os medos. O poder que o Senhor Jesus prometeu é para que você seja testemunha. Você vai viver uma vida cheia do poder de Deus, do Evangelho do Senhor. Vai exalar nas suas vidas algo de novo, poderoso, em nome de Jesus. Quando você dizer, sim Senhor, haja na minha vida, eu permito, eu estou ligando a minha vida ao Senhor. Espírito Santo, traga essa unção sobrenatural. É assim que eu vejo isso nessa manhã. Enquanto nós temos aqui o louvor vindo pelo nosso querido irmão, você sai do seu lugar, porque hoje o Senhor vai descer com fogo e poder no nome de Jesus, e você receberá unção poderosa do Senhor. Nunca mais você será o mesmo, nunca mais. Enquanto louvamos, sai do seu lugar, vamos para o altar de Deus, para termos a bênção do Senhor nessa manhã. Louve a Deus. A que se compara a esperança viva. Deixe o Espírito Santo mover o seu coração. Tua presença. Eu provei
Levante as suas mãos, comece a adorar a Deus. Diga Santo Espírito mais uma vez. Vamos ouvir a igreja? Comece a adorar a Deus. Comece a levantar uma voz, sua voz ao Senhor. Diga: Espírito Santo, não mais como eu estava, mas agora enche a minha vida. Comece a pedir que Ele venha e transforme. Comece a pedir que Ele mude. Ah, Espírito Santo. Receba nesta manhã a unção do Espírito Santo. Uma unção nova do Espírito Santo para a sua vida. Glória a Deus. Nossa. O Espírito Santo nesta manhã está ministrando alegria, hein? Sabe, meu irmão, nós podemos ter dias maus, nós podemos ter lutas, dificuldades, mas hoje o Espírito Santo vai te trazer uma unção nova de alegria em nome de Jesus. De repente você está vivendo desertos na sua vida, mas hoje o Espírito Santo está te levando para caminhos seguros, pastos verdejantes. Aleluia. Aviva teu povo, Senhor, aviva teu povo. Oh, em nosso coração, toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem. Entre na adoração, levante suas mãos. Sobre nós, Senhor. Olha aqui. Olha o que Deus está fazendo hoje. Talvez você está aqui achando que a situação que você está vivendo é o ponto final. Talvez você está aqui na frente ou aqui sentado achando que a doença é a última palavra, que a última palavra do médico que disse para você que não tem mais jeito é definitivo. Talvez você está aqui achando que o seu casamento não tem mais jeito, que as coisas não vão mais consertar, que seus filhos nunca vão chegar aos pés de Jesus, que as drogas, que a dificuldade entrou na minha casa e eu não sei como sair, e você acha que acabou.
Há uma palavra profética nesta manhã. Quando você acha que acabou, é Deus começando coisas novas. Quando você acha que não tem mais jeito, é Deus entrando e falando assim: agora é comigo. Há sim milagres para a sua vida. Há um novo começo, há tempos novos, há um recomeçar do Senhor nesta manhã. Creia no poder, creia no agir de Deus. É Deus fazendo novas todas as coisas. A última palavra é do Senhor. Não há nada impossível para mim, diz o Senhor nesta manhã. Recebe a cura, levanta suas mãos, recebe a cura, recebe a unção de Deus, recebe a transformação, recebe a libertação, recebe a visitação. Mas Pai, enche teu povo, enche nessa manhã. Espírito Santo de Deus, Adore o Senhor. Levante a sua voz. Vem, Espírito Santo de Deus. Faz desse povo um povo forte. Faz desse povo um povo cheio do poder do Senhor. Manifesta o teu poder nesta manhã. Batiza teu povo, Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Traz uma unção nova nesta manhã. Traz uma unção nova do Senhor. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. A palavra de Deus para você nesta manhã. O Senhor me autoriza, o Espírito Santo de Deus me autoriza, que o fim dessa estação que você está vivendo, que o fim dessa estação que você está vivendo representa um novo começo para a sua vida. Não está entendendo? O fim dessa estação que você está vivendo, porque hoje se pôs fim a muitas coisas da sua vida. O Senhor diz do céu: chega, acabou. Acabou a luta, acabou a dificuldade em casa, acabou o pranto, o choro na noite que você fazia. O Senhor está dizendo essa manhã: hoje representa um novo começo para a sua vida. Glória a Deus. Agora é tempo de crescer, agora é tempo de multiplicar. Agora é tempo de receber, sim, mas as promessas de Deus para a sua vida. Quem quer receber as promessas de Deus, levanta as suas mãos. Senhor, meu Deus, há um povo do Senhor aqui, Senhor, sedento, Senhor, sedento pela unção do Espírito Santo, Pai. E nesta manhã eu profetizo a tudo aquilo que o Senhor me autorizou pelo teu poder, Senhor. Há novos tempos,
novos tempos de crescimento, novos tempos de unção, novos tempos, Senhor, ó Deus, do entendimento da Tua palavra, novos tempos de relacionamento, novos tempos de comunhão com o Teu Senhor, com o Espírito Santo de Deus, ao novo tempo da saúde, ao novo tempo da empresa, ao novo tempo no casamento. Ah, meu Deus, hoje o Senhor Jesus faz novas todas as coisas, todas as coisas. Receba a unção de Deus, receba a presença de Deus, receba o novo de Deus na sua vida. E quem crê, começa a glorificar. Quem crê, começa a aplaudir ao Senhor. Quem crê, começa a dar glórias ao Senhor. Quem crê, começa a exaltar o nome de Deus, o que Ele fez, o que Ele é, o que Ele representa. É o Senhor Jesus quem faz, é o Senhor Jesus quem faz. Nós adoramos Jesus. Continua aplaudindo Jesus, continua aplaudindo Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse mundo. Levanta a voz. Senhor da nação, Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz dos cansados, Tu és. Diga, igreja, diga, diga. Ninguém. Levante as suas mãos e diga mais uma vez: ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. Estás nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, glória a Deus. E esse é só o primeiro dia. Você não tem ideia do que Deus vai fazer nessa semana aqui. Olha, Deus vai cumprir
todas. Sabe o que é todas? Todas é todas. Não é meia, não é um pouquinho. Deus vai cumprir todas as suas promessas na sua vida. Todas. Eu sempre digo que a vida cristã é uma vida de mão dupla. Deus certamente faz a parte dele. Você tem que fazer a sua parte. E hoje, ao você ligar esse botão de liga aí, liga, Espírito Santo, haja na minha vida, enche. Você acabou de criar agora um relacionamento com Deus, onde as maiores experiências sobrenaturais você vai começar a viver em nome de Jesus. É na sua casa, é no seu trabalho, é na sua vida de fé, é naquilo que você tem esperado do Senhor. O Senhor certamente vai cumprir. Você viverá o novo de Deus em nome de Jesus. Eu sei o que Deus vai fazer, que Deus já me mostrou. Mas hoje à noite nós vamos continuar esse tema aqui do Espírito Santo. E nós vamos falar sobre o batismo. Não o batismo nas águas, mas o batismo do Espírito Santo de Deus. Se prepare para receber algo que você nunca experimentou na vida. Vou dizer, prepare-se para receber algo que você nunca experimentou na vida. Não é para ter medo não. Porque quando aqueles discípulos de Jesus receberam o batismo do Espírito Santo, eles saíram para pregar o mundo todo, e esse evangelho chegou até esse tempo aqui de nós. E você vai ter a sua maior experiência com Deus, que vai transformar a sua vida, o seu futuro e as suas gerações. É só o começo. Amanhã o pastor Josimar, tremendo. Se prepare para estar conosco. Põe a mão no seu coração aí. Pai, em nome de Jesus, na tua presença, Senhor, estamos aqui, louvamos o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa manhã da tua presença, da tua glória, onde o Senhor marcou esse dia, esse início de conferência, com algo sobrenatural daquilo que o Senhor vai fazer, Senhor. Meu Deus, recebemos nessa manhã todas as suas promessas. E da mesma forma que Espírito Santo, o Senhor se conectou com Jesus Cristo desde o nascimento até a ressurreição. Pai, estamos aqui, ó Deus, porque somos de Jesus Cristo. O Senhor já faz presente na nossa vida. E Senhor, estamos aqui para dizer sim, Espírito Santo, se conecte conosco. Traga essa conexão, Senhor, de perto, de intimidade, para que experimentemos qual é a sua boa, perfeita, agradável vontade, Senhor. Adoramos o teu santo nome, bendizemos por tudo aquilo que o Senhor é, pelo que o Senhor é na nossa vida, e a ti te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque aqui é um povo que ama o Senhor, é um povo que ama teu Santo Espírito, é um povo que quer buscar, quer aprender, quer crescer com o Senhor Jesus. Dá a vitória, dá bênçãos, dá a direção, Pai, e a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o povo de Deus diz amém, amém. Aplauda ao Senhor. Eu quero ouvir o melhor aplauso, o melhor aplauso, o melhor amém, a melhor glória a Deus, aquele que é santo, aquele que te chama de filho, aquele que é o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor do Senhor, os reis dos reis. Vamos louvar mais uma vez, Eliezer.